Embora tenha sido mais uma das muitas revoltas ocorridas durante o governo regencial, a cabanagem tem suas raízes em um período anterior, precisamente nos primeiros anos após a independência do Brasil. Isso porque alguns de seus principais líderes, Félix Malcher, Eduardo Angelim e os irmãos Vinagre, estiveram envolvidos nas lutas para expulsar os grupos que intencionavam se levantar contra o novo império e a favor da recolonização do país, depois de 7 de setembro de 1822. Mas, além disso, pode-se dizer que a situação extremamente precária em que se encontravam os ribeirinhos, os indígenas e os negros escravizados e libertos da região contribuiu para criar nesta população uma revolta por não ser assistida por um governo central pelo qual haviam lutado anteriormente. Este grupo uniu-se aos fazendeiros e demais membros da elite local que buscavam ter mais autonomia administrativa e governamental e passou a lutar pela separação e independência da província do Grão-Pará a partir do período regencial. O presidente Bernardo de Souza Lobo, nomeado pelo governo, reagiu reprimindo violentamente qualquer ato de insurreição dos autodenominados patriotas e acabou pagando com a vida quando, em 7 de janeiro de 1835, os rebeldes liderados por Félix Malcher e Francisco Vinagre invadiram a sede do governo em Belém e tomaram de assalto o quartel da cidade. Este foi o primeiro grande levante da cabanagem, que conseguiu colocar Malcher como governante da província por algumas semanas. No entanto, uma vez estando no poder, o líder latifundiário agiu como um representante da elite, abandonando a causa separatista e os interesses dos cabanos que haviam contribuído para sua ascensão à presidência. Em uma atitude totalmente contra-revolucionária, Malcher pediu para que eles se desarmassem e retornassem aos seus postos de trabalho, e além disso, passou a governar de forma personalíssima, nomeando para cargos do governo somente pessoas muito próximas, que para isso receberiam salários mais altos do que o que era permitido pela legislação imperial. Num curto espaço de tempo, seu governo tornou-se autoritário, já que seus atos não condiziam com o ideal inicialmente pregado pela revolta popular. Também não demorou muito para que os outros líderes cabanos se opusessem a ele. Um deles, Francisco Vinagre, que ocupava o cargo de comandante das armas, passou a estar à frente de opositores insatisfeitos com Malcher, e os dois grupos acabaram protagonizando um conflito armado após a demissão de Vinagre. O cenário que se formou a partir daí culminou em uma sangrenta disputa pelo poder, que terminou no assassinato do então aclamado presidente da província, que foi sucedido no poder pelo próprio ex-comandante das armas. À frente do governo, Francisco Vinagre atuou sob ordens da regência, comprometendo-se a entregar a presidência ao candidato vencedor das eleições, em troca da anistia dele e dos demais cabanos. No entanto, foi traído pelo novo governador, sendo preso e dando início a mais um levante dos cabanos contra o regime regencial. Desta vez, assumiu o governo da província Eduardo Angelim, que, segundo algumas fontes, era muito mais simpático à causa dos ribeirinhos. O regente único da época, Diogo Antônio Feijó, reagiu nomeando um novo presidente para o Grão-Pará e ordenando uma maior repressão à revolta por parte da Guarda Nacional. Como resultado, houve uma fuga em massa dos cabanos que ainda assim se reorganizaram no interior da região amazônica, tendo como principal intuito o de tomar novamente Belém. Mas, apesar de conseguirem se infiltrar em algumas vilas, eles não tiveram mais sucesso nesta empreitada e, após diversas batalhas sangrentas, foram vencidos no ano de 1840. A cabanagem deixou como saldo o extermínio de aproximadamente 40% da população da província do Grão-Pará, entre as quais estavam nações indígenas inteiras e vários grupos quilombolas. Causou também um aprofundamento da crise social devido à baixa produção e, por consequência, à pouca disponibilidade de alimentos. Demoraria ainda alguns anos para que todo o reflexo de destruição ocasionado por este conflito fosse completamente superado pela região do Pará e do Amazonas.